Nunca imaginei que chegaria o dia em que meus próprios filhos olhariam para mim e viriam um fardo em vez de uma mãe. As mesmas mãos que um dia segurei quando deram seus primeiros passos agora tremiam enquanto assinavam papéis pelas minhas costas. Papéis que me mandariam embora, para um lugar destinado aos esquecidos. Um asilo. Meu nome escrito com tinta que eu nunca provei, minha vida reduzida a uma transação. Naquela manhã, a casa cheirava lavanda e limão. Eu havia assado o bolo favorito deles, aquele que eu fazia quando eram pequenos e ainda me chamavam de mamãe com ternura na voz. Eles estavam sentados ao redor da minha mesa da cozinha, fingindo se importar, sorrindo com as mesmas bocas que sussurravam mentiras. Eu não sabia então, mas aquele café da manhã era calmaria antes da tempestade, um momento antes da luz piscar e revelar tudo o que se escondia na escuridão. É estranho como a traição nem sempre vem com tudo. Às vezes, ela entra sorrateiramente na nossa vida, disfarçada de amor. Percebi os primeiros sinais quando começaram a insistir que eu deveria descansar mais, quando começaram a administrar minhas contas por conveniência. O tom deles mudou, educado, mas distante, e o olhar ficou mais frio cada vez que eu mencionava a poupança do meu falecido marido. Eles achavam que eu não ia perceber. Achavam que a idade significava fraqueza. Existe um tipo específico de silêncio que só surge quando as pessoas estão planejando algo que não deveriam. Eu o senti preencher minha casa, infiltrando-se pelas paredes, sussurrando nos espaços entre as palavras. Os abraços da minha filha ficaram mais curtos, as visitas do meu filho mais frequentes, mas nunca sós. Sempre com documentos, sugestões e aquela gentileza ensaiada que esconde uma lâmina. Lembro-me da noite em que os ouvi. As vozes estavam abafadas através da porta da sala, mas as palavras eram cortantes o suficiente para penetrar até os ossos. Ela não precisa de todo esse dinheiro. Ela quase não sai de casa. É melhor para o próprio bem dela. Meu nome, minha vida, estava sendo tratado como propriedade. Foi aí que percebi. Eles não estavam tentando cuidar de mim. Estavam tentando tirar tudo de mim. Sentei-me ali, invisível na minha própria casa, sentindo meu coração afundar num gélido mar de descrença. Como podiam olhar para mim, a mulher que os carregou no ventre, os alimentou, trabalhou em 2 empregos para pagar a educação deles, e agora decidir que eu era descartável, um número nos cálculos deles. A um passo do exílio. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras na pintura, me perguntando quando o amor se transformou em ganância. Talvez sempre tenha estado ali, silencioso, esperando o momento certo. Pensaram que eu era velha, frágil, ingênua. Esqueceram que a idade não embota a memória. Ela aguça o instinto. O que acontece quando uma mãe percebe que seus filhos a veem como um obstáculo? Quando cada sorriso esconde uma segunda intenção, cada visita uma armadilha. Só esse pensamento já poderia ter me destruído. Mas, em vez disso, despertou algo mais. Porque a traição, quando vem do seu próprio sangue, não apenas fere, ela transforma. Ela te ensina a lutar sem gritar, a desaparecer sem ir embora e a deixar a verdade falar mais alto que a vingança. E enquanto eu estava ali sentada, cercada pelos fantasmas da minha própria bondade, fiz uma promessa silenciosa. Se eles quisessem brincar com o poder, logo se lembrariam de quem os ensinou a sobreviver. O coração de uma mãe é uma casa construída para resistir a tempestades. Mas até mesmo uma casa, quando abalada demais, aprende a desmoronar com precisão. E a minha? A minha estava prestes a cair exatamente onde precisava cair. Na manhã seguinte, o ar da minha casa parecia diferente. Mais pesado. Era como se as próprias paredes tivessem ouvido o que meus filhos disseram na noite anterior e tivessem vergonha de conter suas vozes. A luz do sol penetrava pelas cortinas, mas não me aquecia. Parecia pálida, incerta, como se também não soubesse mais a que lugar pertencia. Caminhei lentamente pela cozinha, o cheiro familiar de café preenchendo o ar, fingindo por alguns instantes que tudo ainda era como antes. Mas, uma vez que você ouve seu próprio nome sendo usado como moeda de troca, a paz nunca mais volta. Depois disso, comecei a observá-los com mais atenção. Os pequenos detalhes começaram a fazer sentido.
A maneira cuidadosa como meu filho me guiava para assinar documentos para minha proteção, a forma como minha filha insistia em me ajudar a simplificar minhas contas bancárias. Eles diziam as palavras suavemente, quase com carinho, mas havia um tom ensaiado em sua gentileza. Eu conseguia ver o cálculo brilhando por trás de cada sorriso. Não era cuidado, era estratégia. É estranho como a traição pode aguçar os sentidos. Cada som se tornou um alerta. O clique de uma porta. A vibração de um telefone. O jeito como seus olhares se cruzavam antes de responderem a uma das minhas perguntas. Aprendi a lê-los sem palavras. Passei a vida inteira ensinando-os a esconder o medo e a dor do mundo. Mas agora eu via que eles estavam usando essas mesmas lições contra mim. À noite, eu ficava acordada, repassando nosso passado como um filme antigo. Os aniversários, os joelhos ralados, as longas noites em que eu trabalhava em turnos duplos só para pagar as contas. Eu pensava nos sacrifícios que antes eram invisíveis para eles, e como, de alguma forma, eles se tornaram completamente cegos a eles. Percebi então que a maternidade não oferece nenhuma garantia contra a decepção. Você pode amar com tudo o que tem e ainda assim ficar de fora da sua própria história. Certa tarde, minha filha apareceu com um sorriso radiante e uma pilha de panfletos. Casas de repouso. Só para você dar uma olhada, mãe, disse ela, deslizando-os pela mesa como se estivesse oferecendo folhetos de viagens. Seu tom era suave, quase brincalhão, mas seus olhos a entregaram. Havia uma urgência por trás deles, algo que ela não conseguia esconder. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as páginas brilhantes, repletas de fotos de estranhos sorridentes em quartos estéreis. Eu quase podia ouvir o eco da solidão entre aquelas paredes. Naquela noite, preparei um chá e sentei-me em silêncio, encarando meu reflexo na janela escura. Pela primeira vez na vida, não reconheci a mulher que me olhava de volta. Havia tristeza ali, sim, mas também algo mais. Uma força silenciosa que eu havia esquecido que possuía. Pensavam que minha idade me tornava frágil. Não sabiam que me tornará paciente. Compreendi então que estavam subestimando a única coisa que deveriam temer mais: uma mãe sem nada a perder. Nos dias que se seguiram, fiz a minha parte. Sorri quando me visitavam. Deixei que pensassem que eu estava confusa, cansada, maleável. Fingi esquecer detalhes, perder coisas, concordar com a cabeça quando falavam sobre os próximos passos. Por dentro, porém, eu estava construindo algo. Não vingança, ainda não, mas clareza. Eu precisava entender até onde eles estavam dispostos a ir. E, como se viu, estavam dispostos a ir muito além do que eu imaginava. Existe uma certa quietude que precede a explosão da verdade, como a pausa antes do trovão rasgar o céu. Eu podia senti-la se formando ao meu redor, pressionando os limites da minha compostura. Eu sabia que uma tempestade estava chegando. A questão era se eu a deixaria me destruir ou se aprenderia a controlar os raios. É neste ponto, creio eu, que muitas histórias como a minha poderiam terminar em desespero. Mas a minha não terminou. Porque às vezes, quando o mundo começa a arrancar pedaços de você, você percebe que a única coisa que resta fazer é recuperar o que é seu, pedaço por pedaço, segredo por segredo. E é precisamente essa luta silenciosa, essa ascensão invisível, que mantém as pessoas por perto, ouvindo, esperando o momento em que tudo muda. Talvez seja por isso que tantos escolhem ficar, acompanhando cada revelação como uma batida do coração. Naquela noite, dobrei os folhetos do asilo e os guardei cuidadosamente em uma gaveta. Não por negação, mas por preparação. Eles tinham feito a sua jogada. Agora, era minha vez. Tudo começou com sussurros. Conversas que cessavam no instante em que eu entrava na sala, o som suave de papéis sendo folheados com pressa, o brilho repentino de sorrisos que não chegavam aos olhos. Pensavam que eu não percebia. Acreditavam que a idade havia embotado minha percepção, que minha mente vagava longe demais do presente para captar suas intenções. Mas existe uma acuidade que vem com a experiência. Aquela que enxerga o que os outros tentam esconder por trás da polidez. Certa tarde, meu filho apareceu com uma pasta e um olhar que me lembrou demais o do pai quando ele estava prestes a contar uma meia-verdade. Mãe, disse ele, só estamos tentando garantir que você esteja segura. Não precisa mais se preocupar com toda a papelada. Deixe que a gente cuide disso.
Sua voz era calorosa, ensaiada, como se ele tivesse decorado as falas. Observei seus lábios se moverem, mas tudo que ouvi foi o som de correntes se apertando. O cheiro do perfume dele persistiu muito depois de ele ter ido embora. Aquele mesmo perfume caro que ele usava quando vinha da cidade. Preenchia o ar, pesado e artificial, como se quisesse apagar o tênue vestígio de realidade. Eu estava sentada à mesa da cozinha com a xícara de chá ainda quente nas mãos, meu coração batendo tão forte que abafava o tic-tac do relógio. Em algum lugar entre o rangido do assoalho e o zumbido suave da geladeira, eu sabia que algo estava prestes a quebrar. Encontrei os documentos alguns dias depois, dobrados cuidadosamente dentro de um envelope com meu nome escrito à mão por ele. A mesma letra que antes assinava autorizações escolares e cartões de aniversário. Só que agora carregava traição em vez de amor. Os papéis eram claros: formulários de autorização, transferências financeiras e um pedido de admissão em uma casa de repouso. Meu futuro reduzido a tinta e jargão jurídico. Minha independência já decidida. É estranho como a traição muda a temperatura de uma casa. As paredes pareciam mais frias. Até a luz que entrava pelas cortinas parecia cinzenta, desprovida de seu calor. Vasculhei cada gaveta, cada pasta, cada bilhete que haviam deixado pela casa. Eu não buscava mais provas, buscava compreensão. Que tipo de fome leva uma criança a devorar a mão que um dia a alimentou? Em frente ao espelho, examinei meu reflexo. As linhas finas, os fios de cabelo prateados, os olhos escuros que não perderam o brilho apesar dos anos. Chamavam isso de envelhecimento. Eu chamava de evidência. Cada ruga, cada cicatriz era prova de sobrevivência. Eu havia vivido demais, lutado por tempo demais, para ser apagada por uma assinatura. E enquanto estava ali parada, tomei uma decisão silenciosa: não os confrontaria ainda. Não até saber até onde estavam dispostos a ir. Então eu observei. Esperei. Aprendi o ritmo deles. A repentina gentileza da minha filha, a insistência do meu filho em atender minhas ligações. Cada uma era uma nota na melodia do engano. Deixei que pensassem que eu estava perdendo a noção do tempo, que minha mente divagava como uma canção cansada. Mas, por dentro, eu memorizava cada detalhe, cada deslize, cada sombra que passava entre eles. Existe uma força que vem da contenção. Aprendi a deixar o silêncio ser meu aliado. Quanto menos eu falava, mais eles revelavam. A ganância deles se tornou confiante. Os sussurros, descuidados. E uma noite, eu os ouvi discutindo, as vozes agudas, cortando o silêncio da casa como vidro quebrado. Não podemos esperar mais, disse ela. Se não agirmos agora, ela vai mudar de ideia. Ele murmurou algo sobre o momento certo, sobre mantê-la calma até que os documentos sejam aprovados. Foi aí que a última peça se encaixou. Na manhã seguinte, sorri para eles como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre seus filhos, elogiei suas roupas, ofereci-lhes chá. Eles confundiram minha calma com fraqueza, sem perceber que estavam sentados diante de uma tempestade, aprendendo a sussurrar. Eu não tinha intenção de avisá-los. Eu tinha apenas um plano: deixá-los terminar de construir a armadilha que pensavam ser minha e, então, fechá-la silenciosamente ao redor deles. Porque a coisa mais cruel sobre a traição não é o ato em si, é como ela te força a se tornar algo novo, algo mais afiado, algo que eles não reconhecem mais. E enquanto eu dobrava o envelope e o guardava na gaveta, senti aquela nova versão de mim dar seu primeiro suspiro. O relógio tic-taqueou. A casa expirou. E, pela primeira vez, eu não tinha medo do que estava por vir. O medo havia mudado, não vivia mais em mim. Vivia neles. Eles só ainda não sabiam disso. Existe uma estranha paz que surge quando você para de fingir que é cego. Comecei a me mover pela minha própria casa como um convidado que sabe que as paredes têm ouvidos. Cada som se tornou mais nítido, cada sombra familiar. Eu conseguia dizer qual gaveta eles tinham aberto pela leve mudança de ar, qual mentira tinham ensaiado pela forma como seus sorrisos se tornavam mais tensos. E em vez de medo, senti algo inesperado: controle. Era silencioso, delicado, mas era meu. A própria casa parecia conspirar contra mim. O assoalho rangia de forma diferente sob meus pés do que sob os deles.
como se a madeira pudesse sentir a diferença entre culpa e paciência. Comecei a deixar pequenos rastros, uma xícara em um lugar diferente, uma luz acesa em um cômodo onde eles pensavam que eu nunca entrava. Apenas o suficiente para deixá-los inquietos. Eu queria que eles se perguntassem se talvez, só talvez, o plano deles não fosse tão seguro quanto pensavam. Certa tarde, enquanto minha filha pensava que eu estava cochilando, eu a ouvi no meu escritório. O farfalhar dos papéis, o murmúrio suave que ela fazia quando estava nervosa. Fiquei imóvel, ouvindo, com o pulso calmo e constante. Ela fechou as gavetas, suspirou e, por fim, sussurrou para si mesma: ela nem vai perceber. Sorri para o teto. Esse foi o primeiro erro dela. Presumir que uma mãe algum dia deixe de perceber. Comecei a anotar as coisas, não em um só lugar, mas em vários. Bilhetinhos escondidos entre livros, dentro de bules de chá, dobrados nos bolsos do casaco. Pequenas verdades espalhadas como migalhas de pão pela minha casa. Não eram para mim, eram um seguro. Se tentassem me apagar, eu me certificaria de que jamais se esquecessem do que fizeram. À noite, às vezes me pegava lembrando deles como crianças. Meu filho correndo descalço no quintal, lama nas bochechas, sua risada ecoando pelo ar. Minha filha sentada à mesa, desenhando corações e estrelas em guardanapos. Doía ver aqueles fantasmas da inocência e saber que eles haviam se tornado estranhos sob o meu próprio teto. Mas talvez seja isso que a vida faz. Transforma aqueles que protegemos naqueles de quem precisamos nos proteger. Houve momentos, entre as conspirações e o silêncio, em que quase senti pena deles. Eu conhecia o medo deles. O medo do tempo, de perder o que nunca lhes pertenceu de verdade. Eles pensavam que o dinheiro podia comprar segurança, que o controle podia substituir o amor. Talvez tenham aprendido isso comigo, sem que eu percebesse. Passei tantos anos sobrevivendo, provando meu valor, perseverando, que talvez eu tenha ensinado a eles o tipo errado de força, aquela que toma em vez de dar. Mas a piedade é perigosa quando chega cedo demais. Então, deixei-a dissipar-se. Eu precisava de clareza, não de ternura. Comecei a visitar o banco pessoalmente, discretamente, fazendo perguntas que eles jamais imaginariam que eu faria. Solicitei cópias de todos os documentos que haviam manuseado, e cada novo papel confirmava o que eu já sabia. Eles estavam se preparando para uma vida construída sobre a minha ausência. Chegaram a escolher o asilo, um lugar limpo e caro na periferia da cidade, onde as pessoas vão para desaparecer discretamente. Naquela noite, apaguei todas as luzes e sentei-me no escuro. Queria sentir o que eles estavam tentando me tirar: minha solidão, minha paz, minha dignidade. E percebi que o que eles viam como fraqueza era, na verdade, minha maior defesa. Quanto mais velho ficava, menos pressa eu sentia. Eles estavam se movendo rápido, desesperados para terminar o jogo, mas eu não tinha pressa. O tempo finalmente estava a meu favor. Há algo profundamente poderoso na quietude. Ela assusta aqueles que não suportam o silêncio. Eu podia sentir a impaciência deles crescendo. Começaram a ligar mais, a visitar com mais frequência, fingindo que era amor, mas soando muito como ansiedade. Estavam esperando que eu tropeçasse, e eu esperava que eles tropeçassem. Muitas vezes me pergunto o que as pessoas veem quando olham para uma mulher da minha idade. Cabelos grisalhos, passos lentos, presença que se esvai. O que elas não veem é a chama que ainda arde sob a calmaria. Os anos não a apagam, eles a refinam. A idade não nos enfraquece. Ela nos dá tempo para compreender o peso da verdade e a essência da justiça. E é em momentos como esses, quando a máscara finalmente começa a cair, que muitos sentem algo se agitar dentro de si. Um reconhecimento silencioso, um desejo de defender a verdade. Talvez seja por isso que as pessoas se dedicam a histórias como a minha, porque permanecem nelas, porque escutam. Porque, no fundo, sabem que, mais cedo ou mais tarde, todos enfrentam seu próprio teste de dignidade. Então esperei, paciente como uma pedra, enquanto a tempestade se intensificava. Eu sabia que estavam prestes a agir. E eu estava pronta, não para lutar com raiva, mas para que vissem, com seus próprios olhos, o que acontece quando uma mulher deixa de ter medo de ser subestimada. Algo estava por vir, algo inevitável. Eu podia sentir, como um trovão atrás das muralhas. Aconteceu numa manhã de domingo.
Aquele tipo de silêncio que carrega o peso de algo prestes a acontecer. Eu estava no jardim, podando as rosas, quando o carro do meu filho entrou na garagem. Minha filha veio logo atrás. Raramente chegavam juntos, e o som sincronizado dos dois motores deixava o ar pesado. Enxuguei as mãos no avental e fiquei parada na porta, fingindo surpresa. Na verdade, eu os esperava há dias. Seus sorrisos eram largos, ensaiados, mas brilhantes demais para aquela hora. Carregavam papéis em uma pasta de couro, da mesma cor da culpa. Mãe, começou minha filha, com a voz adocicada por uma preocupação ensaiada, precisamos conversar sobre o que é melhor para você. Ela sempre começava assim, palavras suaves escondendo intenções afiadas. Assenti e as convidei a entrar, como se estivesse recebendo meus próprios algozes para um chá. Lá dentro, a luz incidia sobre a mesa, dividindo seus rostos em duas metades, uma na sombra, a outra iluminada. Percebi como aquela luz capturava perfeitamente quem eles haviam se tornado, divididos entre o amor e a ganância, a humanidade e a ambição. Meu filho colocou a pasta à minha frente, batendo o dedo no fecho. Eu não a abri. Não precisava. O silêncio entre nós era mais ensurdecedor do que qualquer confissão. Eles começaram a falar, alternadamente, com as vozes se sobrepondo, explicando como a vida seria muito mais fácil para todos se eu aceitasse ajuda. Minha filha estendeu a mão e apertou a minha com a ternura ensaiada de quem vem de misericórdia. Meu filho falou sobre segurança e conforto como se essas palavras pudessem disfarçar o aprisionamento. Observei seus lábios se moverem, mas minha mente vagou para uma lembrança. O dia em que os ensinei a escrever seus nomes. Como eles ficaram orgulhosos. Agora, aquelas mesmas mãos estavam assinando a minha saída. Senti o ar ficar mais frio. O aroma de lavanda do vaso se misturava com algo metálico, tinta, papel e traição. Eu poderia ter gritado, poderia ter implorado, mas em vez disso, sorri. Há um poder em fingir que não se entende. Faz com que as pessoas se revelem mais rapidamente. Minha filha se inclinou para frente, a voz tremendo levemente ao mencionar o nome do asilo. É lindo, mãe, disse ela. Você terá seu próprio quarto. Ela fez uma pausa. Já fizemos os preparativos. Foi naquele momento que eu vi o pequeno lampejo de dúvida em seus olhos. A parte dela que ainda sabia que aquilo estava errado. Passou rápido, engolido pela determinação do irmão, mas eu o vi. Era tudo o que eu precisava. Aquele lampejo significava que ela ainda podia sentir. E se ela ainda podia sentir, ainda podia ser destruída pela verdade. Eu disse que pensaria no assunto. Minha voz estava calma, firme. Eles acreditaram em mim porque quiseram. Porque a arrogância cega mais rápido do que o amor jamais poderia. Quando partiram, observei pela janela seus carros desaparecerem na estrada. O silêncio que deixaram para trás não era vazio. Estava carregado. Vivo. Naquela noite, fui ao escritório e abri a gaveta escondida embaixo do velho toca-discos. Lá dentro estavam os documentos que eu havia reunido. Extratos bancários, e-mails, cópias de assinaturas. Provas claras e inegáveis. Eu vinha juntando tudo isso há semanas, em silêncio, enquanto eles confundiam minha inércia com confusão. Cada página era um fragmento da traição deles e agora, dispostas sobre a mesa, parecia um mapa. Um mapa de quão baixo eles haviam caído. A casa estava escura, mas eu não acendia as luzes. Eu queria as sombras. Elas me tornavam invisível, e a invisibilidade era poder. Enquanto organizava os papéis, percebi o quão metódica eu havia me tornado, como a raiva se transformará facilmente em precisão. Vingança não é fúria, é paciência vestindo uma máscara de calma. Mais tarde naquela noite, sentei-me à janela e observei os postes de luz piscarem. A cidade estava silenciosa, alheia à tempestade que começara na minha pequena casa. Eu podia senti-la crescer, a tensão a envolver-me como fumo. Os meus filhos pensavam que estavam a mover peças num tabuleiro que controlavam, mas nunca se aperceberam de que eu já o tinha virado. Eu não os odiava. Não mais. O que eu sentia era algo mais frio, mais pesado, como ver um incêndio consumir algo que você amava. Você não tenta impedi-lo. Você simplesmente fica parado e deixa queimar. Em algum momento entre a meia-noite e o amanhecer,
Decidi que a verdade não ficaria escondida por muito mais tempo. Mas não sairia dos meus lábios. Sairia dos deles, contra a vontade, irreversivelmente. A tempestade não estava chegando. Já estava aqui. Eles só ainda não tinham ouvido o trovão. A noite se estendeu longa, repleta do zumbido de um mundo que desconhecia o que estava prestes a acontecer. O luar, suave e frio, filtrava-se pelas cortinas, traçando linhas prateadas sobre a mesa onde os documentos jaziam em perfeita ordem. Sentei-me ali, descalça, com as mãos repousando silenciosamente sobre a madeira, sentindo os veios sob meus dedos. Aquilo me fez lembrar da primeira casa que construí com meu marido. Antes da ambição, antes da traição, antes que a vida nos endurecesse e nos transformasse em sobreviventes. Essa lembrança veio e se foi como fumaça, mas carregava algo importante. A certeza de que tudo que é sólido pode se quebrar, e tudo que está quebrado pode ser reconstruído. A manhã chegou com uma calma estranha, daquelas que vêm depois da tempestade, mas que ainda carregam um trovão ao longe. Segui meu dia como se nada tivesse mudado, regando as plantas, alimentando os pássaros, dobrando os mesmos guardanapos de linho que disseram que eu não precisaria no lar. Cada tarefa parecia deliberada, até sagrada. Meus movimentos lentos, mas cheios de significado. Quando você sabe o que lhe foi tirado, cada ato de cuidado se torna um ato de desafio. Eles ligaram naquela tarde, perguntando se eu já tinha pensado nisso. Eu conseguia ouvir a fome em suas vozes, embora disfarçassem de preocupação. Só queremos que você fique confortável, mãe, disse minha filha, com um tom polido demais, cauteloso demais. Deixei o silêncio se estender entre nós. Aquele tipo de silêncio que faz as pessoas revelarem quem realmente são. E quando ela não aguentou mais, preencheu o silêncio com mais mentiras. Eu deixei. Porque, às vezes, a melhor vingança é a paciência. Mais tarde naquela noite, fiquei novamente em frente ao espelho. A luz estava fraca, tremeluzindo suavemente contra o vidro. Pela primeira vez, não vi a mulher que descreveram. Frágil, confusa, antiquada. Vi o fogo silencioso que sempre estivera ali. Vi a força não como ruído, mas como resistência. Meu reflexo parecia agora um aliado. Alguém que esperara anos pelo meu retorno. Lá fora, as luzes da vizinhança se acendiam uma a uma. O som de risadas distantes chegava pela janela. O tipo de risada que pertence a pessoas intocadas pela traição. Por um breve segundo, eu as invejei. A ignorância, a paz. Mas então percebi algo cruelmente belo. A inocência pode parecer mais leve, mas a consciência carrega seu próprio poder. Conforme a noite avançava, abri a gaveta novamente e examinei as evidências. Cada página era um fragmento da verdade, afiada o suficiente para cortar as mentiras. Pensei em confrontá-los, em gritar, em exigir saber o porquê. Mas o que isso adiantaria? Pessoas como eles não confessam, elas desmoronam. E eu queria ver o momento em que percebessem que o plano deles havia se voltado contra eles. O segundo em que olhassem nos meus olhos e entendessem que eu já sabia de tudo. Fiz cópias de tudo. Com cuidado. Metodicamente. O som do papel deslizando para dentro da máquina ecoava na quietude, rítmico, quase reconfortante. A cada página, eu me sentia mais leve. Não se tratava mais de dinheiro ou propriedade. Tratava-se de recuperar as partes de mim que eles tentaram apagar. Minha mente, minha dignidade, meu direito de escolher o que acontece comigo. Eles haviam se esquecido de que o silêncio de uma mãe não é rendição. É preparação. Enquanto colocava os papéis em um envelope, pensei em como é estranho que o amor possa apodrecer silenciosamente enquanto finge florescer. Era nisso que eles haviam se transformado. Um jardim de pétalas falsas escondendo espinhos. Mas, sob aquela decadência, eu ainda conseguia encontrar algo vivo. Uma lição, talvez. Que você não pode realmente perder aquilo que está enraizado na verdade. Pode se curvar sob a traição, mas nunca se quebra completamente. O relógio passou da meia-noite, e o mundo lá fora parecia prender a respiração. Meu coração batia devagar, constante, quase sincronizado com o ritmo do ponteiro dos segundos. Havia paz na expectativa. Uma calma estranha que só surge quando você sabe que o fim de um capítulo já está escrito e o próximo está esperando que sua mão vire a página. Caminhei até a janela e olhei para a rua. Vazia.
exceto por um único poste de luz que projetava um foco de luz pálida. Por um instante, pareceu um palco à espera de atores. E eu sabia que, em breve, a cena se desenrolaria. Meus filhos, tão certos de sua vitória, entrariam nela sem perceber que o roteiro havia mudado. Mas ainda não. Não era o momento certo. Eu queria que eles se sentissem seguros por mais um tempo, que a confiança deles crescesse o suficiente para que a queda fosse mais difícil. Então fechei a cortina, apaguei a lâmpada e deixei a escuridão engolir o quarto. Em algum lugar naquela escuridão, uma decisão se instalou silenciosamente dentro de mim. Uma decisão que mudaria tudo. O ar estava calmo. Pela primeira vez em semanas, minha casa parecia me pertencer novamente. Respirei fundo, o aroma de lavanda e papel preenchendo meus pulmões. E ao expirar, eu soube. A tempestade havia encontrado sua forma. Não vinha mais de fora. Agora vivia dentro de mim, silenciosa, certa e aguardando o amanhecer. Quando amanheceu, o céu estava cinza claro, daquele tipo que esconde o sol, mas não traz chuva. Acordei antes do despertador, embora não tivesse realmente dormido. Há um tipo de despertar que não vem do repouso, mas de um propósito. O corpo sabe quando o momento está se aproximando. Sentei-me na beira da cama por um longo tempo, ouvindo o zumbido suave da geladeira, o rangido do assoalho, o ritmo delicado do meu coração. Tudo parecia mais nítido, como se o próprio ar soubesse o que estava prestes a acontecer. O primeiro passo para recuperar o poder é agir como se nunca o tivesse perdido. Preparei o café da manhã como sempre, ovos, torradas e chá, e coloquei 3 xícaras. Não esperava visitas, não naquela manhã, mas queria que a mesa parecesse posta, como se as estivesse esperando o tempo todo. A expectativa também é uma arma, quando usada com elegância. Chegaram juntos novamente, desta vez sem avisar. O cabelo da minha filha estava preso, o batom um pouco escuro demais. Meu filho usava o mesmo terno da última visita, mas a gravata estava frouxa, os olhos cansados. Eles haviam estado conversando, planejando, preocupados. Dá para perceber quando a culpa começa a perturbar o sono. Ela aparece no olhar, na alegria forçada de uma saudação. Sorri quando entraram, cumprimentando-os com calor que já não mereciam. Vocês parecem cansados, disse suavemente, e observei seus rostos oscilarem. No instante, culpa, no seguinte, confusão. O poder já começara a mudar. Eles ainda não sabiam, mas eu sabia. Pedi que se sentassem. Os papéis ainda estavam na gaveta, intocados. O envelope, lacrado. No início, conversamos sobre coisas banais. O tempo, os vizinhos, o preço dos mantimentos. Eu queria que eles se sentissem seguros, que pensassem que a tempestade tinha passado. Meu filho relaxou primeiro. Minha filha, sempre a mais cautelosa, ficava olhando para as minhas mãos, como se tivesse medo de que eu pudesse revelar a verdade do nada. Mas eu esperei. Queria que eles vissem como a calma aparece quando não é sinal de fraqueza, quando é estratégia. Em certo momento, meu filho estendeu a mão por cima da mesa e disse: "Mãe, nós só queremos o melhor para você." A ironia quase me fez rir. Em vez disso, olhei para a mão dele, depois para o seu rosto, e disse baixinho: "Eu sei que querem." Não era mentira, não completamente. Eles queriam algo para mim, só não a liberdade. Depois que eles saíram, não senti raiva. O que senti foi movimento. A primeira onda de algo maior, inevitável. Eles pensaram que tinham vencido mais uma rodada, mas o tabuleiro já havia sido rearranjado. Caminhei pela casa, tocando as paredes, os móveis, as pequenas coisas que colecionei ao longo dos anos. Cada objeto tinha uma memória, uma história, a prova de que eu havia vivido, construído e resistido. Eles estavam tentando me apagar da minha própria narrativa, mas minha existência estava escrita em todos os lugares, até mesmo nas frestas dos azulejos. Naquela noite, liguei para uma velha amiga. Ela tinha trabalhado no mercado financeiro, o tipo de mulher que sabia como fazer as coisas desaparecerem silenciosamente, não pessoas, mas erros. Contei a ela o que eu havia descoberto, o que eles tinham feito e o que eu planejava fazer. Ela ouviu sem interromper, um silêncio que carrega tanto choque quanto admiração. Quando finalmente falou, suas palavras foram calmas. "Está na hora de você parar de defender o que já é seu."
Sua voz ecoou muito depois do fim da ligação. Era verdade. Eu havia passado tempo demais da minha vida protegendo os outros das consequências da própria ganância. Talvez esse fosse o erro de mães como eu. Amar tanto a ponto de nos tornarmos escudos para as mesmas pessoas que nos ferem. Mas desta vez, o escudo estava caindo. No dia seguinte, fiz outra série de cópias e as guardei em uma caixa trancada. Uma foi para o meu advogado. Outra ficou comigo. A última, escondi em algum lugar onde eles jamais pensariam em procurar. Entre os álbuns de fotos da infância deles. Se algum dia tentassem levar tudo, encontrariam seus próprios rostos olhando para eles, emoldurados pela inocência e pela culpa. Ao fechar o envelope, percebi que não estava lutando apenas pelas minhas economias ou pela minha casa. Estava lutando pela história que eles achavam que poderiam reescrever sem mim. E talvez seja isso que torna a traição tão trágica. Não é apenas o roubo de dinheiro ou confiança, mas também da memória. Há algo de universal nesse tipo de perda. As pessoas podem não ter vivido exatamente a minha história, mas sentiram a dor de serem usadas, de serem subestimadas. E é nesse reconhecimento, nessa angústia silenciosa, que nasce a conexão. Acho que é por isso que tantas pessoas que ouvem histórias como a minha param por um instante, refletindo sobre as suas próprias. Algumas até deixam algumas palavras, como que dizendo: eu entendo. Eu também já passei por isso. Ao cair da noite, a casa estava silenciosa novamente. A tempestade ainda não havia passado, mas eu podia senti-la no ar. Aquela tensão elétrica que precede o trovão. As lâmpadas piscaram uma vez, brevemente. Lá fora, o vento começou a aumentar. Fiquei parada na janela, no mesmo lugar de onde os vira partir tantas vezes, e sussurrei para mim mesma: quase. A verdade estava próxima agora, próxima o suficiente para ser sentida. Mas eu não a apressaria. A justiça, eu aprenderá, é como uma semente. Você a planta fundo, rega-a com paciência e espera que cresça onde todos possam vê-la. E quando floresce, faz isso silenciosamente, belamente, no seu próprio tempo. Alguns dias depois, a casa ficou mais silenciosa que o normal. Até o tic-tac do relógio parecia hesitante, como se também estivesse esperando que algo acontecesse. Eu podia sentir a mudança, sutil, mas inegável. Meus filhos pararam de ligar com tanta frequência. Talvez pensassem que o silêncio significava rendição. Talvez acreditassem que o plano deles estava funcionando. Mas o silêncio pode ser tanto um escudo quanto uma lâmina. Ele protege e, quando chega a hora, corta com precisão. Passei minhas manhãs caminhando pelo jardim. O ar estava denso com o cheiro de terra molhada pela chuva. Aquele cheiro que gruda na pele e permanece. As rosas estavam florescendo novamente, selvagens e sem remorso, como se zombassem das mãos que um dia tentaram podá-las. Percebi que tinha algo em comum com aquelas flores. Quanto mais elas tentavam me conter, mais forte eu me tornava em desafio. Certa tarde, sentei-me junto à janela com o velho álbum de família aberto no colo. As fotos estavam desbotadas, as bordas curvadas pelo tempo. Lá estavam eles, meus bebês, todos sorridentes e com bochechas macias, agarrados às minhas pernas, confiando-me seus mundos inteiros. Toquei seus rostos suavemente, traçando os contornos de um amor que antes era puro. Em algum momento entre aquelas fotografias e agora, algo mudou. O amor se transformou em moeda de troca, a confiança em uma transação. Doía admitir, mas eu não estava de luto por quem eles eram. Eu estava de luto por quem eles escolheram se tornar. Com o passar dos dias, a tensão dentro de mim começou a tomar forma, não como raiva, mas como clareza. Eu não precisava mais adivinhar suas intenções. Elas já haviam se revelado. O que eu ainda não havia decidido era o que faria com a verdade. Há um poder perigoso em saber mais do que se revela. Isso lhe dá tempo, controle e algo ainda mais raro: perspectiva. Comecei a frequentar o banco com mais assiduidade. Os caixas, sempre educados, me cumprimentavam com cordialidade, alheios à tempestade que se formava silenciosamente por trás do meu sorriso. Revisei cada documento que haviam tocado, confirmei cada saque, cada autorização. As evidências estavam todas ali, escondidas à vista de todos, esperando que eu as reunisse como fios de uma teia que eles nem sabiam que haviam tecido.
Cada assinatura era uma confissão, cada formulário uma migalha de pão que levava de volta a eles. Ainda assim, havia noites em que a dúvida se insinuava. Eu ficava sentada perto da janela da cozinha muito depois da meia-noite, a casa adormecida, o mundo lá fora pintado de prata e sombras. E se eu tivesse entendido tudo errado? E se, por baixo da ganância, ainda houvesse amor enterrado em algum lugar profundo? Mas então eu me lembrava do som das vozes deles naquele dia, calmas, confiantes, decidindo meu futuro como se eu já tivesse partido. Não, aquilo não era amor. Era conveniência disfarçada de cuidado. E essa constatação, embora fria, me trouxe paz. É estranho como a traição aguça os sentidos. Comecei a notar coisas que antes ignorava. O perfume suave que minha filha deixava, o cheiro da colônia do meu filho que desaparecia mais lentamente a cada vez que ele saía. Aromas que antes me traziam conforto agora persistiam como fantasmas, lembrando-me de tudo que me fora tirado. E, no entanto, por baixo de tudo isso, uma faísca de orgulho começou a crescer. Eles me subestimaram completamente, e, ao fazer isso, me deram a única coisa que não podiam se dar ao luxo de perder: tempo. Usei esse tempo com cuidado, reorganizando contas, reescrevendo documentos, fazendo ligações discretas. Minhas ações eram deliberadas, quase ritualísticas. Eu não estava mais me escondendo, estava me preparando. Há uma certa elegância na paciência quando usada em prol da justiça. É como esperar uma fruta amadurecer. Você sabe exatamente quando colhê-la e exatamente quando ela vai machucar suas mãos. Todas as noites, eu escrevia em um pequeno caderno. Anotações, reflexões, coisas que eu não queria esquecer. Não se tratava mais apenas delas. Tratava-se de entender a mim mesma. A mulher que passou décadas dando, perdoando, explicando. Agora, eu estava aprendendo a linguagem da recuperação. As palavras tinham um gosto novo na minha boca, cortantes, mas necessárias. Às vezes, eu imaginava o rosto deles quando finalmente descobrissem o que eu tinha feito, que o próprio sistema que construíram para me aprisionar já havia se voltado contra eles. O pensamento não me trazia alegria, não o tipo de alegria que as pessoas esperam. Me trazia equilíbrio. O tipo de equilíbrio que te faz ficar mais ereto, respirar fundo e olhar o mundo nos olhos novamente. Mas eu ainda não estava pronto para agir. A história não estava completa. Faltava uma peça, uma verdade final prestes a vir à tona, daquelas que mudam não só a opinião dos outros, mas também a nossa própria. Eu podia senti-la pairando, quase ao alcance, como uma porta prestes a se abrir. Naquela noite, a chuva voltou. Batia suavemente na janela, rítmica, implacável. Apaguei as luzes e deixei a escuridão me envolver. Há algo de honesto na escuridão. Ela não esconde nada daqueles que já viram demais. Fechei os olhos e ouvi a chuva, a pulsação constante do que estava por vir. Lá no fundo, eu sabia que a tempestade estava quase chegando. E quando ela irrompesse, não apenas lavaria as mentiras deles, ela purificaria tudo que veio antes. A chuva persistiu durante a noite e até o início da manhã, como se o próprio céu se recusasse a descansar até purificar a terra de algo invisível. Acordei com o som dela batendo suavemente contra as janelas, constante e rítmica, como uma batida de coração me lembrando que o tempo ainda corria. Havia algo reconfortante nisso. A maneira como as tempestades podem ser violentas e ternas ao mesmo tempo. Fiquei imóvel por um instante, observando as gotas traçarem linhas no vidro, pensando em como elas se assemelhavam a caminhos convergindo e desaparecendo, assim como as escolhas que me trouxeram até ali. A casa cheirava a madeira úmida e lavanda, um aroma que antes significava conforto. Agora, carregava lembranças. Cada canto parecia sussurrar algo diferente. As risadas que outrora ecoavam pela cozinha, o eco de portas batendo, o suave zumbido de uma canção de ninar que eu cantava há muito tempo. A memória, aprendi, é ao mesmo tempo uma dádiva e um fardo. Ela nos mantém vivos, mas nunca nos deixa esquecer. Passei aquela manhã em movimentos silenciosos, preparando tudo sem pressa. Verifiquei as fechaduras, organizei os papéis novamente, cada movimento lento e deliberado. O controle é algo frágil, você pode perdê-lo em um segundo, mas quando recupera, ele te transforma. Percebi que não tinha mais medo. O medo havia se dissipado,
substituído por uma calma clareza que parecia quase perigosa. Foi então que entendi: o poder nem sempre ruge. Às vezes, é o som mais silencioso da sala. Ao meio-dia, a chuva havia se transformado em uma garoa. Envolvi meus ombros em um xale e entrei no jardim. O ar estava fresco, impregnado com o aroma de terra molhada e da vida recomeçando. As rosas brilhavam com gotículas, seu vermelho mais intenso contra o céu cinzento. Pareciam corações que se recusavam a parar de bater. Toquei uma delas delicadamente, sentindo a maciez das pétalas na ponta dos meus dedos. Tudo na natureza sabe quando florescer, quando murchar e quando recomeçar. Talvez eu estivesse aprendendo essa lição tarde, mas estava aprendendo mesmo assim. Pensei nos meus filhos naquele momento, não como eles são agora, mas como eles foram um dia. Lembrei-me da pequena mão da minha filha segurando a minha no primeiro dia de aula, da risada do meu filho ecoando pelo quintal enquanto ele corria descalço pela grama. Eles já foram bons, puros, antes que o mundo e a ambição os transformassem em outra coisa. Essa lembrança doeu, mas também me fez lembrar que eu os criei para sobreviver, para lutar pelo que queriam. Eles simplesmente se esqueceram da linha tênue entre querer e tomar. Mais tarde, sentei-me junto à lareira, embora não a tenha acendido. Gostei do vazio, a madeira enegrecida, o cheiro de cinzas. Parecia autêntico. Grande parte da vida é uma performance, mas as cinzas nunca fingem. São o que resta depois que tudo queima. E talvez fosse isso que eu era agora, não o fogo, não a chama, mas o que sobra quando ambos se apagam. Algo que não precisa brilhar para provar que resistiu. Comecei a escrever uma carta naquela noite. Não para acusar, não para explicar, mas para registrar. A verdade merece testemunhas, mesmo que venham depois. A tinta escorria lentamente pelo papel, as palavras se formando como pegadas em terra molhada. Não escrevi seus nomes. Não precisava. A própria história os carregava, suas ações, suas escolhas, seu reflexo em cada linha. Em algum ponto entre um parágrafo e outro, percebi que não estava escrevendo para eles. Estava escrevendo para mim. Quando a noite chegou, abri a janela. O ar estava frio, mas fresco, impregnado com o cheiro de chuva e terra distante. Os postes de luz tremeluziam fracamente, projetando halos no asfalto molhado. Ao longe, ouvi o zumbido baixo de um carro, o som se dissipando à medida que ele fazia a curva. Pensei em como é estranho que a vida possa parecer tão imóvel pouco antes de tudo mudar. É como se o mundo parasse, prendendo a respiração, esperando que você faça um movimento. E eu estava pronto para agir. Não com pressa, mas com precisão. Cada detalhe do engano deles havia sido cuidadosamente tecido, mas eu também havia aprendido a tecer. A mesma paciência que outrora manteve uma família unida era agora a paciência que desfaria suas mentiras. Ainda assim, uma parte de mim hesitou, não por dúvida, mas por humanidade. Mesmo quando se é traído, existe um resquício de amor que resiste à extinção. Ele persiste como fumaça, tênue, mas constante. Talvez seja tolice. Ou talvez seja graça. Eu já não sabia mais distinguir. A chuva parou completamente pouco antes da meia-noite. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Fiquei parado junto à janela por um longo tempo, contemplando o céu escuro. A lua surgiu lentamente, pálida e vigilante, como uma velha testemunha que vira demais e dissera de menos. Naquele silêncio, compreendi algo que não havia compreendido antes. Não se tratava de vingança. Tratava-se de restauração. De dar à verdade um espaço para respirar. Eu não queria destruí-los. Queria me libertar de suas sombras. Fechei a janela delicadamente. O som quase um sussurro. O ar dentro do quarto parecia mais leve. Algo estava mudando, não apenas ao meu redor, mas dentro de mim. O mundo lá fora estava calmo novamente, mas eu sabia que era apenas a pausa antes do amanhecer. E quando o amanhecer chegasse, traria o tipo de luz que revela tudo. O amanhecer chegou silenciosamente, quase reverentemente, como se até o sol compreendesse que algo sagrado estava se desenrolando. A luz infiltrou-se pelas cortinas em pinceladas lentas e deliberadas, roçando as paredes, tocando as fotografias ali penduradas. Momentos de riso congelados no tempo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso do dia anterior me oprimindo.
Havia paz no ar, mas não era aquela paz que vem do esquecimento. Era aquela que se segue a um acerto de contas. Preparei meu café e sentei-me junto à janela, observando o mundo despertar. A rua lá fora cintilava com os resquícios da chuva, brilhando como um espelho que refletia não apenas a manhã, mas tudo que eu havia suportado para chegar até ali. A mesma rua por onde meus filhos um dia correram, descalços e livres, agora parecia uma fronteira entre quem eu era e quem eu havia me tornado. Percebi então que a cura não é barulhenta. Não vem com aplausos. Ela vem silenciosamente, disfarçada de uma manhã comum em que você finalmente se sente inteiro novamente. Os documentos não estavam mais espalhados pela mesa. Estavam cuidadosamente dentro de um envelope, lacrado e etiquetado, prontos para serem entregues. Eu havia escrito uma última nota, curta e clara, não uma acusação, mas uma verdade. Uma verdade que viajaria mais longe do que a raiva jamais conseguiria. Havia poder naquele silêncio, na escolha de falar sem gritar. Passei anos com medo de perdê-los, mas agora via com clareza. O que eu realmente temia era perder a mim mesma. Enquanto eu estava ali, com uma xícara de café na mão, a casa parecia respirar comigo. Cada som, o sussurro do vento entre as árvores, o rangido suave do piso de madeira, era como um batimento cardíaco voltando ao ritmo. Eu construí esta casa com amor, e embora a traição tivesse entrado nela, não a destruiu. Há coisas que ninguém pode tirar de você, sua resiliência, sua dignidade, sua verdade. Elas vivem sob a pele, silenciosas, mas inquebráveis. Quando o carteiro chegou, entreguei-lhe o envelope. Ele sorriu educadamente, sem saber que dentro daquele simples pacote repousavam anos de engano e a silenciosa justiça que se seguiria. Enquanto ele se afastava, senti algo se dissipar, um peso que me oprimia há muito tempo. Eu não precisava ver o que aconteceria depois. Algumas histórias não exigem testemunhas, apenas um desfecho. Mais tarde naquele dia, voltei ao jardim. O ar cheirava a terra molhada e renascimento. Toquei as rosas novamente, suas pétalas ainda pesadas de orvalho. Estavam radiantes, vivas sem pedir desculpas, buscando a luz, não importando quantas vezes tivessem sido podadas. Vi a mim mesma nelas, não quebrada, não arruinada, mas transformada por aquilo que eu havia sobrevivido. Acho que é isso que a vida nos ensina, da forma mais silenciosa. Que a força não se constrói nos momentos de triunfo, mas nos espaços entre eles, no silêncio, nas escolhas que ninguém vê. Às vezes, é preciso perder tudo aquilo que você achava que te definia para finalmente descobrir quem você realmente é. O telefone tocou naquela noite. Eu não atendi. Não precisava. O que quer que tivessem a dizer pertencia ao passado, e eu estava firmemente ancorada no presente. Deixei o som se dissipar na distância, um último eco de uma vida que já não tinha poder sobre mim. Enquanto o céu se tingia de dourado, acendi uma vela e a coloquei junto à janela. Sua chama oscilava suavemente, refletindo no vidro. Pensei em como a luz não luta contra a escuridão. Ela simplesmente existe, constante e segura, e isso basta para mudar tudo ao seu redor. Talvez fosse isso que eu havia me tornado. Não vingativa, não vitoriosa, apenas iluminada pela verdade. É estranho como compartilhar uma história pode ser como soltar um ar que você nem sabia que estava prendendo. Porque, no fim das contas, essa história não é só minha. Ela pertence a todos que já foram subestimados, a todos que já tiveram que se reconstruir em silêncio enquanto o mundo desviava o olhar. Histórias como essa nos lembram que a dor não é o fim, é um convite para se reerguer, para se reinventar, para recomeçar. Então, se essas palavras tocaram você, se elas despertaram algo que você pensava estar perdido para sempre, deixe-as ficar. Talvez seja o seu coração reconhecendo o próprio reflexo. Talvez seja um sinal de que você também tem uma história esperando para ser contada. E se for esse o caso, deixe sua marca. Um pensamento, uma palavra, um sussurro de compreensão. Porque a conexão, assim como a cura, começa no silêncio e cresce com a coragem. Ao cair da noite, saí mais uma vez. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam firmemente. A tempestade havia passado, mas sua lição permanecia. A paz não é a ausência de luta, mas sim a decisão de continuar caminhando de cabeça erguida. Olhei para cima, respirei fundo e sorri para mim mesma.
Eu não era mais a mesma mulher que um dia temeu ser esquecida. Eu era a mulher que se lembrava de si mesma. E isso, eu sabia, era o suficiente.